modelo econômico que a gente tem ainda é um modelo de exploração que olha as bases de recursos naturais, que olha uma região como a Amazônia como um lugar de onde se quer retirar, né, recursos para desenvolver outras áreas, mas que não se pensa naqueles recursos que precisam ser mantidos como um valor para todos, para toda a sociedade. E ela vai se traduzir em propostas muito específicas, por exemplo, na área de transportes, por exemplo, de abertura de estradas, na área de energia, com a construção de hidrelétricas, ou nessa perspectiva que agora se discute no Brasil, de abrir as terras indígenas para a exploração mineral, que são propostas que é como se você tivesse desenvolvendo o país ainda como há 500 anos atrás. Como se não tivesse havido essa mudança significativa, né, no debate mundial sobre a importância dessa base de recursos naturais para as gerações futuras. Meu nome é Adriana Ramos, eu tenho 53 anos, sou uma carioca que está morando fora do Rio há mais de 30 anos. Estudei comunicação, mas fui morar no Amazonas, né, em função da minha vida familiar. E lá eu comecei a trabalhar na área ambiental, numa organização não governamental. De lá eu vim para Brasília, onde eu estou há 25 anos. E aqui eu trabalho coordenando uma equipe que é multidisciplinar, que faz um trabalho de incidência política no campo socioambiental, dentro do Instituto Socioambiental, que é uma organização não governamental brasileira, que tem 26 anos, atuando em defesa dos direitos dos povos indígenas e comunidades tradicionais e buscando desenvolver soluções para um caminho mais sustentável para o país. Existia uma organização já muito antiga chamada Centro Ecumênico de Documentação e Informação, que tinha um programa chamado Povos Indígenas do Brasil, cujo trabalho, junto com um grupo de pesquisa do Museu Nacional, que era o projeto de estudo de terras indígenas, foi responsável por começar a colocar informação sobre os povos indígenas no mapa e ajudar a dar um pouco essa dimensão de qual é essa diversidade espalhada pelo Brasil. Então, esse grupo do CEDI, do Programa Povos Indígenas, junto com um grupo do Núcleo de Direitos Indígenas, que era um grupo formado por lideranças indígenas, antropólogos, advogados, filósofos, que atuaram na defesa do direito dos índios dentro da Constituição, se juntaram com alguns outros ambientalistas de São Paulo, que eram ligados à Fundação SOS Mata Atlântica, para criar uma instituição que trabalhasse com essa síntese socioambiental, para buscar trabalhar nessa perspectiva, entendendo que o Brasil é um país de diversidade biológica, mas também de diversidade cultural, né, e que, portanto, as nossas políticas ambientais não poderiam estar apartadas, né, da visão sobre essas comunidades. A instituição foi criada muito nos marcos da Eco 92, né, dessa emergência desse debate no Brasil. O ISA desenvolve um conjunto de projetos em parceria com essas comunidades nos seus territórios, onde nós pretendemos contribuir não só para a sustentabilidade daquele território, mas para mostrar para o Brasil e para o mundo o que é possível se fazer, né, numa perspectiva de desenvolvimento que seja realmente inclusivo e sustentável e que ajude a proteger e manter essa base de recursos naturais que a gente tem, que tem tanto potencial econômico, né, quanto as atividades que hoje destroem ela. Então, o trabalho da gente é no sentido de evitar os retrocessos e, ao mesmo tempo, gerar soluções e demonstrar o potencial dessas soluções. O Brasil é um país continental que tem diferentes biomas muito distintos, alguns, inclusive, muito próprios do país, como é o caso da Caatinga, né, que é um bioma que só existe aqui. Com uma extensão grande de floresta ainda na Amazônia, onde nós perdemos aproximadamente 20% da área de floresta, mas com outros biomas já bastante impactados, como é o caso da floresta atlântica, da Mata Atlântica, que corta, né, o Brasil do Nordeste ao Sul, mas que já se perdeu 90%, né? E com áreas de extrema riqueza biológica, como é o caso do Cerrado, por exemplo, que é visto como o chamado celeiro do mundo, que é uma área que é bastante propícia à produção de grãos e por isso é visto como uma área de expansão da fronteira agrícola e com muito pouca visibilidade da importância
do Cerrado como vegetação, como base de recursos, de biodiversidade. Então, o Brasil tem essa diversidade de biomas, o Pampa, o Pantanal, é uma diversidade de paisagens muito grande, com uma riqueza da biodiversidade. E a biodiversidade, a gente sabe, ela é a base para muito do desenvolvimento tecnológico que se tem hoje, mas esse conhecimento sobre tudo isso que a gente tem no país ainda é muito pouco, conhece-se muito pouco, pesquisa-se relativamente pouco, inclusive comparado com outros países. Além disso, o Brasil também é um dos países mais diversos culturalmente. Nós temos mais de 300 povos indígenas diferentes, sendo que 99% da extensão das terras indígenas no Brasil, que somam em torno de 13% do território nacional, estão na Amazônia. E o 1% praticamente de extensão de terras indígenas que está fora da Amazônia detém metade da população indígena e em regiões extremamente pressionadas pela expansão urbana e por outras atividades econômicas em áreas que são muito menores. Além disso, o Brasil detém uma diversidade de grupos sociais que se utilizam de recursos naturais, que vivem de forma diferente, que são as chamadas comunidades tradicionais, né? Extrativistas. Na Amazônia você tem muitos seringueiros, os quebradeiros de coco de babaçu, os castanheiros, né? Os pescadores, mas no sul você vai ter os faxinais, que são áreas diferentes de produção, né? Então tem uma diversidade de formas de vida, né? Ocupando esses territórios, além dos quilombolas, né? Que também têm seus direitos reconhecidos pela Constituição, e que são centenas de milhares espalhados pelo Brasil inteiro em pequenos territórios. Então, a gente tem uma diversidade social muito grande e uma diversidade de formas de lidar com o território, com os recursos naturais, apesar do Brasil ter a sua maior parte da população urbana. O principal desafio é a falta de uma vontade política clara nos principais tomadores de decisão, seja no setor público, seja no setor privado, de que a conservação ambiental é uma coisa importante, de que, especialmente no caso do Brasil, né, o patrimônio socioambiental que a gente tem é um valor diferencial em relação à maior parte dos países do mundo, né, e que deveria ser tratado como tal. O Brasil foi um país que ajudou a construir, né, todo o debate internacional sobre o meio ambiente desde a realização da Rio 92. Sempre foi um país no qual os outros países se espelhavam para construir suas posições, né, e influenciar o debate internacional. Foi líder na construção de várias propostas da comunidade internacional para o meio ambiente, como o caso do Protocolo de Nagoya, o próprio Protocolo de Kyoto no âmbito da Convenção de Mudanças Climáticas, né? Os diplomatas costumavam dizer que ser diplomata na área ambiental pelo Brasil era o equivalente a você ser um norte-americano no debate econômico, né? Você era o representante do país mais importante do mundo no debate sobre florestas tropicais, por exemplo, porque a gente detém a maior área de floresta tropical contínua do planeta, que é a Amazônia. Né? Um dos países mais importantes no debate sobre a biodiversidade. O Brasil, ao abrir mão dessa temática como uma temática importante, pelo contrário, né, ao deixar claro para o mundo inteiro que ele não vê nisso um valor, ele perdeu esse posto. Ele deixou de ser visto como um líder na área ambiental, né? Deixou de ser um país a ser seguido por outros, deixou de ser um país que inspira outros. Ele literalmente passou a ser um pária, como lamentavelmente o ministro de Relações Exteriores chegou a se gabar, dizer que se for para ser pária, tudo bem. O governo vem buscando desmontar todo o arcabouço jurídico e institucional que foi construído a partir da Constituição, né, na perspectiva de reconhecer essa diversidade que existe no Brasil. Em abril de 2020, numa reunião ministerial, o ministro do Meio Ambiente, Ricardo Salles, chamou a atenção para os seus colegas da importância de se aproveitar o momento da pandemia, que segundo ele seria oportuno, porque a imprensa estaria só
pensando na pandemia e, portanto, não estaria prestando atenção no que estaria acontecendo no âmbito do governo, para dar seguimento à estratégia de desmonte da política ambiental por meio de medidas que estão ao alcance da caneta do gestor público, né, para desregular, né, o uso dos recursos naturais, desregular a ação privada nos territórios, de tal maneira que isso facilitasse, né, digamos, a vida daqueles que pretendem usufruir disso sem necessariamente repartir benefícios com a sociedade brasileira. Então, o ministro falou de passar a boiada, porque é uma declaração, é uma expressão conhecida no Brasil, né, de que você abre a porteira e a boiada passa de uma vez e aquilo é uma coisa que é incontrolável, né, para sinalizar a intenção de realmente promover um desmonte, né, de todo o arcabouço de proteção ambiental e de proteção dos direitos dos povos e comunidades tradicionais que o Brasil construiu ao longo das últimas 3 décadas. Então, para isso precisa ter um esforço nosso aqui, enquanto estamos nesse momento de tranquilidade no aspecto de cobertura de imprensa, porque só fala de Covid, e ir passando a boiada, e mudando todo o regramento, e simplificando normas, de IFAM, de Ministério da Agricultura, de Ministério do Meio Ambiente, de Ministério disso, de Ministério daquilo. A situação do Brasil hoje, ela é muito evidente no mundo, né? E isso tem se refletido nos acordos internacionais. Então, a dificuldade da ratificação do acordo União Europeia-Mercosul está baseada exatamente na questão das salvaguardas ambientais. Agora, o ingresso do país na OCDE, né? A própria discussão de várias questões relacionadas a mercado internacional, porque hoje há uma compreensão inédita no mundo, inclusive da parte do setor financeiro, da importância dessas questões e de como não se pode deixar isso para depois, né? E o Brasil está indo na contramão. Então, sem dúvida nenhuma, a questão dos direitos dos povos indígenas e comunidades tradicionais e a questão ambiental são um termômetro para os outros países, né, da seriedade do Brasil para lidar com a agenda de desenvolvimento sustentável, né? E o restante do mundo sabe que não dá para a gente imaginar o futuro do planeta sem encarar a realidade disso já. Quando você tem um governo que respeita a Constituição, que respeita a participação social, né, na própria dinâmica de construção das políticas, essa participação e essa contribuição da sociedade se dá de uma forma muito mais orgânica e muito menos conflitiva. Quando você tem uma situação como a que a gente está vivendo, né, fortalecer a voz da sociedade e conseguir ter um impacto na comunicação que faça com que as pessoas, né, reconheçam o tamanho do problema, é fundamental. E acho que o trabalho que o ISA vem fazendo, que tem feito essa conexão, né, com o que acontece no território e com, né, por exemplo, o debate internacional sobre o papel do Brasil nos fóruns internacionais, é fundamental. Se você precisa fazer essa conexão, porque o Brasil já é um país, por exemplo, onde mais se mata defensores do meio ambiente, né? Então, as lideranças, as pessoas que estão nos seus territórios, defendendo os seus territórios, elas já têm sofrido com uma violência muito grande desde sempre, né? Só que hoje os seus algozes têm um respaldo governamental. Então, é uma situação muito delicada e muito drástica em que essas pessoas mesmo ficam, às vezes, mais até limitadas de poder, né, denunciar, porque elas estão ameaçadas. E aí uma instituição que tem, né, digamos, uma capacidade de ajudar na comunicação e que tem esse olhar para o país todo, né, tem um papel muito importante a cumprir nesse momento. Ainda existe uma visão, muitas vezes, por exemplo, de que a Amazônia é uma floresta inabitada, uma floresta intocada, né? Hoje, os estudos arqueológicos, antropológicos já demonstram que não, que até a Amazônia, que é vista por nós e que é reconhecida como uma floresta chamada pristina, né? Ela é fruto da interação,
né, dessas comunidades por milhares de anos, né? Portanto, a riqueza e a diversidade que ela tem é fruto da forma como ela foi manejada por populações indígenas. É importante que as pessoas entendam que a complexidade de você fazer conservação ambiental é exatamente porque as áreas que hoje são mais conservadas, elas são conservadas porque há comunidades que manejam elas daquele jeito e que dependem delas daquela maneira, né? Então não é possível separar essas duas questões. Encontrar soluções para a manutenção da floresta em pé é o desafio do nosso século, né? Nós não podemos olhar para a Amazônia e achar que vamos fazer da Amazônia o que fizemos com a Mata Atlântica. E não podemos ignorar que existe toda uma possibilidade de formas de vida, né, que, ao valorizar a sua relação com o meio ambiente, se colocam também numa relação diferente daquela que a gente se acostumou a naturalizar. Eu acredito que é totalmente compatível a conservação ambiental com o desenvolvimento econômico, inclusive com o estabelecimento de limites para atividades que pressupõem retirar a floresta. Mas para isso você precisa ter regras claras, regras que garantem o limite dessas atividades. E são essas regras que estão sendo desmontadas no Brasil agora. Eu sou uma pessoa muito otimista e eu acredito muito na resiliência de comunidades como os povos indígenas e as comunidades tradicionais, porque é isso que eles têm demonstrado para nós, né? Como gosta de dizer o Ailton Krenak, nesses 500 anos, os índios já sofreram todo tipo de ataque, já sofreram com epidemias, né, que dizimaram populações. Eles já viveram essa situação, né, que a gente hoje olha como uma situação, digamos, de fim dos tempos, né? E resistiram e sobreviveram. Então, eu acredito muito na força da sociedade brasileira. Acho que a sociedade civil brasileira ela sempre foi capaz de mostrar soluções, de mostrar uma capacidade de reconstrução, né, uma criatividade muito grande. Então, eu acho que vai passar e nós vamos sobreviver.